Só que o ser humano esquece muito rápido as coisas e, através de um estadual, em que nem para a época fizemos, lançaram-nos ao lixo. Mexeram com a dignidade de pessoas que são pessoas, que sentem e que se sentiram muito agredidas em determinados momentos. Tentaram dizer que nós éramos lixo, tentaram dizer que nós éramos o último do último seres humanos, a nível daquilo que era o entendimento do futebol. E este momento diz-nos que o tempo é precioso e é muito mais precioso do que as palavras. E o tempo encarrega-se por algumas pessoas no sítio. Não é preciso nós dizermos nada. Vamos continuar o trabalho, vamos seguir humildes e vamos fazer aquilo que é a obrigação, de um treinador, que é fazer a torcida feliz, fazer os meus jogadores felizes, fazer a administração feliz. É para isso que existem os treinadores. Falou bonito, hein? Botafogo nos últimos 15 jogos, 86,7% de aproveitamento, 12 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Não pode perder pra ninguém. Ah, é? Esqueci da música lá da Beth Carvalho, que o Breler cantou aqui outro dia, do Botafogo. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu gosto. Essa música aí. Isso é maravilhoso. Esse é o Botafogo que eu conheço. E o Tiquinho, hein, professor? O Tiquinho. Por um tiquinho a bola não tinha entrado na cabeçada. Eu tava esperando, eu tava Sabe esperando. que teve um torcedor corintiano? Foi um corintiano, eu tô falando a verdade, mas ele ironizou o próprio Corinthians. Ele falou assim, quando o narrador falava Tiquinho ontem, eu não sabia se era o atacante do Botafogo ou se Tiquinho era o tamanho do futebol do Corinthians. Mas vamos falar do Fogão agora e daqui a pouco a gente fala do Corinthians. Porque o Luiz Castro falou ali, lembrou. Teve gente que não valorizou. Na temporada passada a gente já deu mostras que poderia ser um time bom e nos chamaram de lixo quando fomos mal num estadual em que nem pré-temporada tivemos. Disse Luiz Castro. O que vocês acharam? Achei um desabafo e sincero e justo, de alguém que foi muito questionado. Até brinquei mais cedo que a fila das desculpas está grande, e acho que também é um alerta também de como se deve criticar ou não assim, um time. Uma coisa é você, você pode achar que o trabalho está sendo feito, falar do Luiz Castro, falar dos jogadores, mas da forma como se fala, e acho que aí o que ele colocou é muito mais a respeito disso, da forma como o time foi criticado, da questão humana da coisa, e não do fato de ter sido questionado em determinado momento. Então por isso que eu acho muito válido, muito justo o que ele falou, e a resposta está vindo em campo, né, de um time que segue em constante evolução e ficou nítido no campo. Para mim o terceiro gol é muito emblemático da organização de um time e da desorganização do outro, de um time mal treinado, como estava espaçado, né, no momento da transição defensiva do Corinthians. E a coletividade do Botafogo, a bola passa no pé de tantos jogadores, assim, para mim ele é didático, esse gol, porque ele transcende o que está acontecendo dentro de campo e diz muito sobre o trabalho das duas equipes. E o Botafogo, não sei se vai terminar, vai ser campeão brasileiro, se vai brigar entre os 4, se de repente vai ter uma queda, que talvez até seja o mais natural, tendo em vista os concorrentes que tem, o calendário pesado que o Botafogo tem, mas mostra que esse time está no caminho certo, independentemente do que vai acontecer nos resultados nos próximos jogos. Sabe o que eu acho? É óbvio que é muito cedo para falar, é muito cedo até para você dizer o Palmeiras vai ser campeão, que é um time muito mais consolidado, porque um monte de coisa pode acontecer. Tem outras competições sendo disputadas, o Palmeiras, por exemplo, tem a Libertadores, o Botafogo tem a Copa Sul-Americana, além da Copa do Brasil. Jogadores podem chegar no meio do ano em vários times, jogadores podem ir embora no meio do ano em vários times, então um monte de coisa pode acontecer. Mas, analisando as 5 primeiras rodadas, o futebol que o Botafogo tem jogado, os adversários que ele venceu, para mim, Abel Neto, já passou da hora de considerarmos o Botafogo como um candidato, não como um favorito. Para mim, o Botafogo já é candidato ao título. Se o Botafogo continuar jogando futebol que ele jogou, por exemplo, contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians, ele é sim um candidato ao título para mim. Não estou dizendo que vai ser campeão, não estou dizendo que é o favoritaço, mas se o Botafogo conseguir manter esse futebol, com esse futebol ele venceu o Flamengo, ele venceu o Atlético Mineiro, ele venceu o São Paulo e Corinthians. Por que ele não pode vencer os outros 14 times do Brasileirão? Ou jogar de igual para igual? É óbvio que ele não vai ganhar os 38 jogos, que ninguém fez isso até hoje. Mas para mim o Botafogo hoje é candidato. Pode cair,
Pode despencar lá pro meio da tabela? Pô, Palmeiras também pode. Mas com o futebol que está jogando, se continuar com esse futebol, o Botafogo, para mim, é candidato ao título. Tem futebol aí, né? O Dom que falou em coletivo e coletividade, e é verdade, tem alguns clubes nesse campeonato, alguns times nesse campeonato, que estão mostrando um futebol coletivo. O Cruzeiro está mostrando um futebol coletivo sem esse sucesso. O Fluminense está mostrando um futebol coletivo com mais sucesso do que isso. Então tem uma gradação de sucesso aí. Claro, depois a tabela tirar a ordem. O Palmeiras está mais maduro. O Palmeiras está na frente de todo mundo. Mas tem futebol aí, assim como não tinha quando esse time não chegou nem entre os 4 do Campeonato Carioca. Então é separar esse joio do trigo. A crítica é em relação a como se fez. A crítica, eu aceito a crítica do técnico. Agora não venha me dizer que um time que não chega nem entre os 4 do Campeonato Carioca tem que passar incólume com todo mundo sorrindo. Exato. Não é isso. É aquela diferença, aquela coisa, a questão do jornalista, né? Nossa missão é criticar sem ofender e elogiar sem bajular. Enquanto a gente conseguir fazer professor. isso, tudo bem. É. Né? Merecia crítica, não chegou nem... Merecia, não chegou nem nas finais do né? Carioca. Fica essa coisa binária agora de rede social, essa coisa de rede social, né? Ai, vocês que falaram. Falaram porque o Botafogo estava ausente de uma semifinal do Campeonato Carioca e estava lá o Volta Redonda no lugar dele. Queria que eu dissesse o quê? Que tá tudo lindo? Então também não é assim, né? Acho que são 2 temporadas diferentes. A temporada passada do Botafogo é um processo de recomeço. De botar o Botafogo de novo a ser esse time competitivo que está sendo no Campeonato Brasileiro. Que o professor cita bem, o estadual deixou a desejar. A gente está falando de 4 clubes que têm um poder de investimento e chegada diferente dos outros. Então você tem que estar ali, você tem que estar presente. Agora, a temporada passada, em que o Botafogo oscila demais, e a gente fala da questão da SAF de ter dado a continuidade a Luiz Castro, que era super importante, o resultado está começando a vir agora, no Campeonato Brasileiro. Porque no estadual oscilou muito. Oscilou em partidas que normalmente, pelo elenco que tem, teria que ter jogado mais. Então é nesse sentido. Agora, é o que o professor falou, tem que ter tem que ter um limite, né? A linha é muito tênue da crítica e do elogio. Se passar um pouquinho, já passa para o desrespeito, já passa para a bajulação. E assim como podem chegar jogadores no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, de repente o John Textor chega lá anima no meio do ano, olha, acho que... I think this is beautiful, this is okay. We have a fantastic team. Vou gastar meu dinheiro. E aí, esse time pode me trazer mais coisas. Tem a Sul-Americana. Ele não pode? Ainda que o Campeonato Brasileiro não seja palpável pelos outros times, que talvez tenha um cobertor maior para a temporada inteira, tem a Sul-Americana, que é muito palpável. Porque a gente tem exemplos para os 2 lados. A Sul-Americana, você tem razão, também é uma opção para o Botafogo disputar e de repente ganhar um título. Mas o que eu ia dizer era assim, me lembrei de 2 exemplos de times que dispararam até mais para frente no campeonato e depois caíram na reta final. O Palmeiras de 2009. 2009 foi isso? 2009. Que era comandado pelo Muricy Ramalho. Tinha Diego Souza, tinha Cleiton Xavier, tinha jogadores importantes. Se machucaram ali no meio do segundo turno, não tinha uma reposição legal, não tinha elenco. Palmeiras despencou, acho que não conseguiu nem vaga para Libertadores. Exato. Chegou a liderar o campeonato. Pode acontecer. Eu estou falando num estágio mais para frente, agora só estamos em 5 rodadas. E só para completar, o outro foi mais recente, foi São Paulo do Fernando Diniz, de 2020, 21? Virou 20. De 2020. Chegou a liderar o campeonato com 7, 8 pontos de vantagem. E aí degringolou, teve aquela briga do Fernando Diniz com o Tietê, teve o Brenner, atacante que estava fazendo gol, foi vendido no meio do campeonato. Claro que pode acontecer com o Botafogo. Mas por que não o Botafogo pode ser campeão? Pode sim. Pode, e é um processo, né, Abel? Porque esse Botafogo, na verdade, a SAF já montou 3 Botafogos. Esse processo começa com o Botafogo e Corinthians no Engenhão, com o Castro, em que o resultado foi o contrário, foi 3-0 para o Corinthians. Tá? Então, naquele 1 ano, não sei até de cabeça, não sei se já deu 1 ano daquele jogo, mas em termos futebolísticos já deu 1 ano, né? Era o começo do Campeonato Brasileiro passado, muita água rolou. Montaram-se 3 Botafogos para se chegar nisso. Deu-se o mesmo técnico. Um técnico que, inclusive, Dom, em princípio, esse não é o estilo de jogo dele. Esse é um bom ponto. Ele adaptou ao Botafogo que ele tem. E sabe o que me chama a atenção? E a gente pode citar aí vários valores individuais, Marçal, Tiquinho, Eduardo, Tietê, enfim. Nesses 2 últimos jogos, que talvez tenham sido as melhores atuações do Botafogo, contra o Galo e Corinthians, o Botafogo usou o elenco.
Elenco. Usou elenco. E elenco é algo fundamental no campeonato de pontos corridos, concorda? Exato. Quanto ao Atlético Mineiro, ele deixou jogadores-chave no banco e entraram durante o jogo. E o time respondeu. Ontem também teve gente que entrou... O próprio Tietê. E na Sul-Americana, eu lembro do jogo que ele colocou um monte de jovem que aproveitou bem a chance. O Janderson entrou bem lá no jogo do último jogo da Sul-Americana. Ele sabe dosar, né? No anterior não, ele dosar. deu. Sabe dosar. E o professor também tocou num ponto que é bem legal. O Luiz Castro, o Shakhtar, era um time bem diferente, assim, questão de estilo de jogo. Ele soube dosar. Então, assim, o Botafogo foi muito bem na manutenção. E o trabalho do Castro é muito inteligente, assim, sabendo... onde ele pode colocar ideias dele, se adequar ao elenco que ele tem. É um Botafogo que está mostrando facilidade em jogar de formas diferentes. Lembra do Vasco, que eu até falei, time que a gente comentou bastante, é o time que quando não tem que propor o jogo tem ido melhor, quando tem que propor está com dificuldade. O Botafogo me parece ser um time que consegue ser mais híbrido nesse sentido, de conseguir jogar em estilos diferentes contra perfis de adversário diferentes. É por isso que tá líder depois dessas 5 rodadas. É espetacular o que tem feito, assim. Se fala de vários jogadores, o Gabriel ontem que entrou volante, jogou muita bola. São vários jogadores coletivamente e aí individualmente vai colocar alguns, né? O Tiquinho, pra mim, é o melhor jogador do campeonato até aqui. Quero ver típico torcedor do Botafogo, professor, eu conheço vários, ou mais supersticioso, já deve estar pensando ou falando. Próximo jogo, você sabe contra quem é? Goiás e Botafogo. O Botafogo atropelou o Galo, ganhou do Corinthians. Aquele torcedor do Botafogo que fala, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Vai chegar contra o Goiás, um dos times piores aí, que está indo mal no campeonato, nós vamos tropeçar, vamos perder. Eu quero ver isso. Aliás, com o Goiás em Goiás, né? É em Goiás. É em Goiás. Semana. Mas mais do que contra o Goiás, eu quero ver um jogo em casa em que o Botafogo tenha que propor. Aliás, uma sequência desse tipo de jogo, né? Porque isso a gente ainda não viu. Esse Botafogo que a gente está curtindo, ele só teve jogos contra times que deram espaço para ele. Mesmo a vitória contra o Bahia, né? Fora de casa. Fora de casa. O Bahia. Eu falei muito mais. Eu acho que eles têm mais recursos, mas ainda precisa ser mais. Ver isso. Mas precisa numa ser mais. sequência, inclusive, de jogos, vários jogos como esse. Porque no ano passado sofria desses jogos. Nunca esqueça um jogo de manhã que estava o Engenhão cheio e não conseguiu fazer um gol no Juventude. Então é esse tipo de coisa. Se o Botafogo mostrar essa capacidade nesse tipo de partida, eu acho que é um candidato a título, sim. Por que não? A tabela diz isso, o futebol diz isso. Vamos dar uma olhada, a gente tem uma tela com retas de chegada, não, com arrancadas na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Olha aí aquela frase. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo? Curiosidades sobre este começo no Brasileirão. Apenas o segundo time, o Botafogo, a conseguir vencer os 5 primeiros jogos disputados na história dos pontos corridos. Igualou o São Paulo de 2011, que não foi campeão. Em 2011 foi o Corinthians do Tite, né? Isso. Nunca um time conseguiu vencer as 6 primeiras partidas disputadas na história dos pontos corridos do Brasileirão. Então, se o Botafogo ganhar do Goiás no domingo, ele bate um recorde. Vai ser o único a ganhar as 6 primeiras na história dos pontos corridos no Brasileirão. Das 17 edições anteriores dos pontos corridos, começou em 2003, né? Isso. Não é isso? 2003, é isso mesmo. Só 2 times que lideravam após 5 jogos terminaram com o título. O Cruzeiro de 2003 e o Corinthians de 2017. É o Cruzeiro do Lucha, time maravilhoso, que conquistou a tríplice coroa, inclusive. E o Corinthians de 2017 de Fábio Carille, que ninguém acreditava naquele. Deu uma sofrida. Era depois, a quarta força no Paulistão. Fez um bom primeiro turno, depois o segundo é que ninguém chegou. Foi ótimo, foi invicto. Mas o segundo turno ninguém chegou. Se tivesse um time um pouco mais competente... correu riscos. Você que gosta de recordes, de números, etc e tal, o que você achou dessa tela? Acho surpreendente no sentido que são números que a gente não... Quando a gente para descobrir que descobre essas coisas, né? Se me perguntasse de supetão, assim, outros clubes já tinham ganho as 5 primeiras, eu diria que sim. E a gente viu que é muito difícil. A sexta, então, até agora ninguém fez. E eu acho que vai dar, hein? Sim, pelo que vem jogando, Botafogo e Goiás, o Botafogo é favorito, mesmo jogando fora. Vamos falar do Corinthians? Alguém quer completar algo sobre o Botafogo? Não vejo ninguém na minha frente. Olha o professor aqui, ó. Atrás de você aí, ó. Os professores atrás do professor. Professores.
Vamos falar do outro professor? Vanderlei Luxemburgo e o Corinthians. Olha que fase, que futebol horroroso vem jogando o Corinthians em casa, fora de casa, com Lázaro, com Danilo, com Luxemburgo. Que futebol feio. Tava falando de recorde. Com veteranos, com garotos. Eu acho que o Luxa tá fazendo o que tem que fazer, na minha opinião. Não tá dando certo. Vamos tentar a molecada, vamos tentar outras alternativas, vamos ver o que tem. Mas tá complicado. A gente falou de recordes, o Corinthians foi o primeiro time da história do brasileiro a ter 4 técnicos diferentes nos 4 primeiros jogos. Né? E tá complicado. Acho que algumas coisas dá pro técnico mexer, a missão do técnico, recomposição na hora, recomposição defensiva, por exemplo, qualquer técnico tem que mexer nisso. Do jeito que tá, não dá. Agora outras, o buraco é mais embaixo. Vanderlei Luxemburgo falou ontem, depois da derrota para o Botafogo. Vamos ouvir. Você quis entender se eu estou ultrapassado ou não estou ultrapassado, se eu entendi a modernidade, se eu entendi as coisas que aconteceram, cara, e que eu estou extremamente, se eu não tivesse motivado, eu não estaria aqui respondendo a você. Eu entendi sua pergunta, ela está muito relacionada a 2010 para 2023, se eu estou ainda motivado, estou com vontade de dar treino. Cara, preste bem atenção, hoje, vocês enaltecem os assistentes, porque eles dão um treinamento que o técnico não precisa mais dar. Será que comigo é diferente? Eu descobri isso lá atrás. Por que eu não posso deixar os caras trabalharem e observar outras coisas? É isso que eu quero falar. Houve uma evolução em que o treinador, o Alex Pergo, ficava até sexta-feira dentro da sala dele. Quem dava até era o Mourinho, era o outro português. É que as coisas vão acontecendo e você vai trazendo mais pessoas que podem participar do treinamento, podem fazer a coisa. Isso que eu quero falar, não estou brigando, não estou fazendo nada, pelo menos não estou brigando, não. Estou respondendo uma boa, só que eu acho que são coisas desnecessárias, como se você não tivesse... Deu uma travada ali, um problema técnico, a gente ainda estava ouvindo o Vanderlei Luxemburgo, mas ele, em certos momentos, como a gente viu ali da entrevista, ficou exaltado, mas não tem jeito, você tem que perguntar. Ele não quis falar, não me lembro quem foi que perguntou o que, acho que foi o Vessone, do site do Meu Timão, né? A gente conhece bem o Vessone fez a pergunta normal, o que você acha que tem que mudar, melhorar, tal, e ele... Isso vamos resolver internamente e tal. É que se coloca muito em pergunta o que eu acho que ele está sentindo, né? Porque foi isso no retorno dele ao futebol, a capacidade dele como treinador. Então ele entende que as pessoas estão colocando em xeque isso. Talvez não seja essa, não estou falando que a pergunta dos nossos colegas tenha sido nessa direção, mas a forma como ele está recebendo está sendo assim, até porque o resultado não está vindo. Então, mas eu, particularmente, em minha visão, eu não vi nenhuma conotação nesse sentido ontem. A pergunta que foi feita para ele no momento em que o time não está jogando nada, teria sido feita para o Lázaro, para o Vitor Pereira, para o Silvinho, para o Tite, para o Guardiola, para qualquer um. O time não jogou nada, foi amassado pelo Botafogo. Poderia ter sido mais. Uma pergunta normal. O que você vai fazer? O que você acha que tem que fazer para melhorar esse time, para sair desse buraco? Eu também não achei, Abel, que tenha sido nessa conotação. O que eu tô colocando é que essa exaltada dele, essa forma exaltada dele até de se colocar, porque desde a coletiva e da apresentação dele, o maior questionamento e as rodas de conversa é se ele tem capacidade que ele já teve um dia. Então, você colocar em xeque a capacidade de um profissional, de se ele tem condição ou não de exercer aquilo que ele já foi vitorioso não sei quantas vezes, o cara, às vezes, quando recebe essa pergunta, já recebe reativo, né, professor? Ele estava armado, né? Ele já está reativo. Surpreso, não. Faz 15 anos que faz essa pergunta para ele, né? Por baixo. E tem questões muito técnicas, já que ele é o técnico, tem questões muito técnicas envolvendo esse Corinthians. A gente sabe das limitações de elenco desequilibrado, elenco envelhecido, todo mundo sabe de tudo isso. Agora tem algumas questões práticas de campo de jogo que ele precisa responder. Por exemplo? Por exemplo, a defesa que não recompõe, o meio campo que não cria e o ataque onde a bola não chega. Então, 3 coisas aí. Só isso? Resumindo, professor. É isso. São as 3 coisas. E isso é muito do técnico. É ele que tem que arrumar uma solução para isso. Mas é pouco tempo, né? Desde que ele chegou. Pouco tempo de treino. E eu também senti ele muito reativo. Eu até falei nas 2 primeiras coletivas, até falei no ar, achei ele muito sensato no tom, nas respostas. Acho que ontem não foi desrespeitoso, acho que não foi agressivo, mas você vê que estava um pouquinho mais acalorado. E até algumas respostas, por exemplo, na primeira pergunta coletiva, não me lembro quem perguntou, foi uma das primeiras,
que meio essa sequência de jogos, como que ia fazer para aplicar a questão de poucas sessões de treinamento? Ele fala, mas o jogador que está no Corinthians não pode sentir, tem que sair. Quer estar aqui, se não quer pegar esse tipo de jogo, não deveria estar no Corinthians. Mas a pergunta era na sessão de treinamento e não era exatamente em relação à motivação do atleta meio a um turbilhão, era mais a questão do que como aplicar ideias com tão poucas sessões de treinamento em meio à sequência. Então, senti ele um pouquinho mais acalorado em relação a isso, e é nítido que o Corinthians tem muito o que mexer, assim, de fato, se teve em algum momento na temporada que ofensivamente ainda produzia, isso já não existe mais. O time, até o Luxemburgo, até recorrendo muito a jovens jogadores que muitas vezes nem estão treinando com o profissional, foi o caso do Wesley. Então é uma situação complicada, né? De dosar em meio a tudo isso. As perguntas ali eu também achei que foram muito dentro do acordo do que vive o Corinthians atualmente. Diferente do que a gente fala às vezes que é trocar o pneu com o carro andando, ele tá trocando os 4, né? Porque ele tá trocando em todo o sistema. E na estrada. Em alta velocidade, porque você não tem como desacelerar. Você tá falando de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E tá na hora Tem jeito. Sim. Já passaram outros técnicos, já tentaram usar praticamente só os mais veteranos, os mais experientes. O Luxemburgo está tentando os garotos. Tem jeito esse Corinthians? Tem jeito de melhorar. Tem? Tem. Tá na hora de ir além do vamos lá, né? A motivação do vamos lá, não sei o quê. Tá na hora de mostrar o técnico que ele sempre foi com atitudes. Sei lá, põe 3 zagueiros para liberar a lateral, povoa meio campo para não tomar tanto gol, rejuvenesce a defesa, porque muito dos problemas de recomposição é por causa das características dos jogadores. O meio Isso já campo... foi tentado algumas vezes antes do Luxemburgo. Um Bidu na lateral esquerda, com Bruno Mendes, não é isso? Ele tá o próprio Murilo que está jogando já Murilo, é uma tentativa de rejuvenescer. Se você faz três na defesa com o Murilo saindo pela esquerda, pode liberar mais o Fagner, que é uma arma de ataque. Eu acho que a questão que não depende do técnico aí, ou que tem muitas limitações, é a questão da criatividade do meio campo. O fator Renato Augusto. Ali está complicado. Sim. O resto eu acho que ele tem como resolver. E ontem, além de Renato Augusto, que não vem jogando já há um bom tempo, não tinha Fausto Vera também, que faz falta. Muita né? falta. Muita falta. E o Corinthians precisa voltar a ser competitivo, acho. Mas em dado momento ele joga, né? No segundo tempo com 3 zagueiros. Ele tira o Fábio Santos, coloca o Bruno Mendes, coloca no 3-5-2. Eu acho até que melhor. Acho que o time com ele está com mais presença lá na frente. O menino Wesley, que entrou ontem, começou a fazer um trabalho assim, de fustigar o adversário, que até agora só o Roger Guedes faz no Corinthians. Tem a questão Yuri Alberto. Não dá para o Yuri Alberto ser tão mal aproveitado durante Foram 12 finalizações ontem. Né? 12 finalizações do Corinthians. Finalizou. Vou lembrar de 2 gols do Botafogo, e sem tirar de forma nenhuma o mérito do Botafogo, todos os gols e as vitórias com muito mérito para o time do Luiz Castro, mas olhando pelo lado do Corinthians. O primeiro gol, um gol de escanteio. O Corinthians levou trocentos gols de escanteio desde o ano passado. Desde aquele 3-0 pro Palmeiras. Mas o Palmeiras faz esse gol em todo mundo. Verdade. Onde levou 2 naquele Aquele foram 2 iguaizinhos em 5 minutos. E levou outro agora no último jogo com o Palmeiras. E não é só contra o Palmeiras, não. O Corinthians pode... O fã de esportes corintiano aí vai lembrar de um monte de jogo com técnicos diferentes. É uma coisa que o Corinthians tem que corrigir para levar menos. O terceiro gol, coisa linda, troca de passe, maravilhoso, mérito, transição lá do Botafogo. Mas o Corinthians ficou olhando. Tomou um gol assim contra o Remo, igualzinho. Tomou gol contra o Remo assim, de contra-ataque. E podia ter levado mais. Se o Argentino Júnior fosse mais eficiente, esqueci o nome daquele atacante grandalhão lá, não fosse tão pé duro, sei lá como é que fala, o Argentino Júnior tinha feito mais gols no Corinthians na arena, em contra-ataque. O Remo teria feito mais. E ontem também. Então, você isso aí... O que tem que ser feito para mudar? Ou vai continuar assim? A gente tá falando... Os adversários deitando no Corinthians. Mas ele tá fazendo já, ele tá tentando uma renovação. Ele tá trazendo a molecada da base para jogar. Ele tá vendo quem ele aproveita nesse... Porque é difícil. A camisa do Corinthians pesa. Impressão... Ainda mais com a pressão que tá de resultado, de uma resposta imediata, você trazer os meninos da base, o Vanderlei vai ter que dosar muito isso, de como ele vai colocar esses jogadores, sem colocar a responsabilidade de salvar o mundo do Corinthians. Mas é isso que está acontecendo. Então, só que isso está acontecendo, entra naquilo que o professor falou, uma má gestão.
Corinthians tivesse planejado da temporada passada, o Vitor Pereira não vai ficar, vamos alinhar um treinador, vamos ajustar o que precisa ser ajustado para a temporada, a gente não estaria discutindo isso agora. Então é uma dificuldade muito grande. Apunhalada, não sei se é essa palavra, posso estar exagerando, mas é a palavra que veio na minha cabeça que eu vou usar. A punhalada do Vitor Pereira nas costas do Corinthians, olha, tá rendendo até agora, hein? E ele pagou depois, né? Rende, mas eu acho que essa sangria vem de antes, né? Se você pensar que em 2021 o Corinthians aproveitou a janela para trazer os reforços que podia, para não correr risco de cair, que aí chega essa leva... Quarteto, né? Juliano, né? O quarteto. William. O Silvinho técnico. De repente, esse ano, a história pode se repetir. Se esse time continuar não rendendo nada, quando chegar julho, vai do desespero, sempre dá mão para a boca, sempre dá mão para a boca. Não é assim que se vive, né, gente? O Corinthians precisa fazer alguma coisa que o Palmeiras fez em 2015. O Palmeiras está colhendo agora um processo, quando caiu na Real, desde lá do Paulo Nobre, e aí você pode discutir, mas o Paulo Nobre botou dinheiro barato, depois veio a Leila. Não sei quais são os caminhos, mas alguma coisa tem que fazer. Mas não pode viver desse jeito. Mas botou dinheiro e organizou. Então... E aí você fala de um futebol brasileiro que você vê trabalhos como Botafogo, como Fortaleza, que já estão muito mais maduros. Então, assim, mais do que você ficar correndo atrás todo ano, é uma galera também que já está muito mais preparada. Você está perdendo muito terreno. Só colhe quem planta. O Corinthians se recusa a plantar. O Corinthians não planta. O Corinthians só quer colher. Você já notou? Só quer colher. Né? Quer comprar a planta pronta. Só se fala em colher. Professor agricultor falou bonito agora. A gente tem uma tela, porque ontem foi um atropelo que o Corinthians levou, 3-0 para o Botafogo. Vamos ver o que diz essa tela. Parece que isso tem acontecido até com mais frequência. Olha aí. Todo ano tem uma, é o título da tela, professor. Quando tem só uma. Não é muito animador pro corintiano que está nos assistindo. Mas ó a sequência de quem fez mais isso. 2017, Flamengo, 3-0. Fora, né? É isso? No Maracanã deve ter sido. 2018, Flamengo de novo, outro 3-0. Os dois pelo Brasileirão. Flamengo de novo, 4-1. 2020, Flamengo, 5-1. 2020 também, 4-0, Palmeiras. 2021, Peñarol. O Corinthians pela Sul-Americana levou 4-0 lá em Montevidéu. 21, 3-0 pro Galo. 22, Palmeiras de novo, 3-0. Ano passado também teve um 4-0 do Fluminense. Esse era o time reserva que ia jogar na Bomboneira. Esse aí eu tava de férias, eu fui ao Maracanã com meu filho, o Corinthians jogou com a molecada. Tem que contar, mas foi jogo de despedida do Fred. Não, tem que nas estatísticas. Tem que contar, mas vale o asterisco. Não vai estar no mesmo balaio desse. O professor não esquece. Defende aí, professor. E esse ano... Ô, professor, esse ano de 4-0, 3-0. Esse ano não tem desculpa, não. Aliás, da lista inteira, só um tem um senão. O resto é tudo a Vera. Rapaz. Mas a gente estava falando da molecada e me chamou a atenção um lance ontem, acho que deve ter chamado a atenção de muita gente.